Antes de começar, já vou me desculpar pelo barulho do fundo, porque tá muito calor enquanto eu gravo esse vídeo, então tinha que deixar o ar ligado, então desculpa pelo barulho, já vou falando isso antes de começar. Tá, mas pra começar a falar sobre a Revolução, na verdade a gente tem que voltar aí um pouco no tempo, porque a gente tem que ter noção do que estava acontecendo em Cuba antes de acontecer a Revolução em si. Porque basicamente a gente tem que explicar os motivos, né? O porquê aconteceu a Revolução. Então, vamos voltar aí no tempo pro século XIX, final do século XIX, na verdade. Porque Cuba conquistou sua independência em 1898. Então, se a gente for considerar os outros países da América Latina, né, por exemplo, o Brasil conquistou sua independência em 1822. Eu vou tentar, é que eu não sou muito boa de edição, mas eu vou tentar colocar a imagem agora, nesse exato momento. Se não for, desculpa, vai ficar só minha cara olhando pro lado mesmo, mas eu vou tentar colocar a imagem daí das datas, né, as datas de que cada país conquistou sua independência aqui na América Latina, porque acho que é importante a gente falar que Cuba foi um dos últimos países a conquistar sua independência aqui na América Latina, já que eles vão conquistar só no final do século XIX, então durante todo o século XIX, os países da América em si, até antes, né, os Estados Unidos conquistou sua independência no final do século XVIII, então se a gente for considerar essa linha do tempo, Cuba foi um país que conquistou sua independência mais tardamente, então eles já queriam sua independência, né, obviamente, vendo que seus países vizinhos já tinham conquistado a independência e ele era um dos únicos que ainda não tinha. Então, os Estados Unidos vê isso como uma oportunidade de... Por quê? Vamos considerar aí o que estava acontecendo também no final do século XIX. Estava acontecendo o imperialismo, então vendo que os países mais influentes, né, ali da Europa e tal, estavam expandindo seu território, já que estava tendo uma crise no capitalismo, então os Estados Unidos também queriam expandir seu território, obviamente. E como a Europa já tinha dominado todo o território, dividido todo o território da África, os Estados Unidos tinham que conseguir em outros lugares, já que a África já estava completamente dominada pela Europa. Então ele vê essa oportunidade na Ásia e na América Latina, né? No caso, em Cuba. E aí eles decidem travar uma guerra contra a Espanha, já que era o país, né, que tinha ali o território de Cuba como domínio, né, era domínio da Espanha. Eles travam uma guerra contra a Espanha para libertar esses territórios, né? Território de Cuba, território de Porto Rico e o território de Filipinas. E aí, o Cuba aceita, obviamente, né, esse apoio, porque eles queriam conquistar sua independência. Então, em 1898, os Estados Unidos ganha a Guerra Hispano-Americana e consegue libertar e garantir a independência de Cuba. Obviamente, né, como eu já disse, os Estados Unidos tinham seus interesses lá no território cubano. Então, eles não fizeram isso por livre e espontânea vontade. Eles tinham seus interesses econômicos lá no território cubano. Então, basicamente, o que eles fazem em 1901, os Estados Unidos organizam uma assembleia para criar a Constituição cubana, já que eles haviam conquistado sua independência, né? E aí, eles, nessa assembleia, eles conseguem e garantem a incorporação na Constituição cubana da Emenda Platt. O que era essa Emenda Platt? Essa Emenda Platt era, de forma resumida, era um dispositivo legal, né? Era uma lei que determinava que os Estados Unidos podiam ter uma influência, né? Intervir no país até 1983. Então, eles podiam intervir lá em Cuba até 1933. E aí eles vão intervir na economia cubana, na questão política também, eles vão influenciar muito politicamente em Cuba. Então, além disso, né, é importante ressaltar também que os Estados Unidos, nessa emenda também, garantia parte do território
cubano, né, cedia parte do território cubano aos Estados Unidos. Então, nessa parte, nesse território que está na emenda que é cedido para eles, eles vão construir na Baía de Guantánamo a base militar, né, a base naval de Guantánamo. E, inclusive, hoje em dia, lá, né, também existe a prisão de Guantánamo, que foi construída em 2001 aí, que foi, dizem eles, né, contra o terrorismo e etc. Onde foi construída, né, em 2001, após o atentado de 11 de setembro. Então, é bom relembrar isso aí também. Então, voltando. Cuba tinha como base econômica agricultura. Lá em Cuba eles tinham como base a agricultura e a maior parte da sua agricultura era baseada na cana-de-açúcar. Então era um país açucareiro. E os Estados Unidos começam a obter grandes partes dos lucros da agricultura, né, da economia lá de Cuba. Então, a partir desse momento, entre os cubanos começa a crescer um sentimento de raiva dos Estados Unidos, porque, poxa, pegando parte do dinheiro deles para uso próprio, enfim, ia para os Estados Unidos e não ficava lá para o país, né, para a economia do país. Então, apesar da Revolução só acontecer de fato em 1959, aquele sentimento de raiva dos Estados Unidos já existia desde muito antes, né? Desde o início, quando os Estados Unidos começou a intervir no país, né? Então, também, como eu disse, os Estados Unidos tinham muita influência política em Cuba. E eles influenciavam muito dos governos. Muitas pessoas ali de grande poder, né, na política de Cuba eram muito influenciadas pelos Estados Unidos. E uma dessas pessoas vai ser o Fulgêncio Batista, que vai ser importante aí, já que é o seu governo que vai ser derrubado lá em 1959, na Revolução. Então, ele era um presidente aliado aos Estados Unidos. Então, o Fulgêncio, ele governa Cuba por 2 mandatos. O primeiro mandato foi um mandato constitucional entre 1940 e 1944. E o segundo mandato ele foi iniciado a partir de um golpe, que foi um golpe apoiado pelos Estados Unidos por conta da doutrina Truman, que era basicamente a doutrina Truman, né? Era para uma iniciativa de conter o socialismo, né? Conter o avanço do socialismo. Então os Estados Unidos lá em 1953, já vendo a situação de Cuba, aquela raiva que eles tinham dos Estados Unidos, né? Já que não era um país que corria risco de, segundo eles, né, corria esse risco de se tornar um país socialista, eles aplicam a doutrina Truman, incentivam e dão dinheiro para o Fulgêncio e, enfim, outros apoiadores ali a aplicarem um golpe e iniciar uma ditadura em Cuba. Então, durante 1953 e até o ano que vai ocorrer a Revolução, que é 1959, vai ter uma ditadura em Cuba, que é governada pelo Fulgêncio Batista. Então, em 1953, no ano que iniciou a ditadura, os irmãos Castro, Fidel e Raul, que vão ser muito importantes, são figuras extremamente, oh Deus, são figuras extremamente importantes, tá certo, extremamente importantes aí para a Revolução. Então, Fidel e seu irmão, né, o Raul, com outros militantes, eles tentam aplicar um golpe, né, derrubar o governo do Fulgêncio. Mas, lá em 1953, eles acabam não conseguindo, eles acabam sendo presos. E aí, no caso, o plano deles era tomar o quartel-general de Moncada e depois tomar o poder do país, mas eles acabam não conseguindo. Então, eles são presos pelo governo do Fulgêncio. E aí, depois de 2 anos, 2 anos presos, eles fazem um acordo com o governo do Fulgêncio para eles serem liberados, eles serem soltos. Então, eles ficam 2 anos presos, aí eles são liberados depois de um acordo.
e eles vão se exilar no México. E isso vai ser muito importante, porque lá no México eles vão conhecer uma figura extremamente importante para a Revolução, um carinha chamado Ernesto Che Guevara. O Che Guevara, que era um médico revolucionário, aí que já tinha passado por outros países aí também. E ele tinha seus ideais influenciados pelo marxismo, no caso, ideais comunistas, ideais socialistas. Então, o Ernesto Che Guevara vai ser extremamente importante para a Revolução Cubana. Oi, professor. Eu sou a Giovana, como você já deve saber. Sou do nono E e estou aqui para falar da Revolução Cubana. Bom, como eu não sou muito boa de memorização, mesmo dando conteúdo, eu tenho aqui um caderninho com o resumo completo que a Mariana fez e eu também dei acrescentado umas mudadas em algumas palavras aqui, mas não fez diferença. E eu vou falar aqui agora, eu vou lendo e dando uma explicativa, ok? Vamos lá. Revolução Cubana. Lá no México que começou o real planejamento do plano para a derrubada do governo de Fulgênio Batista. Ok, começamos ótimo. Os rebeldes começaram a retomar clandestinamente a Cuba entre 1956 e 1959. Se esconderam em uma cidade na região sul de Cuba chamada Sierra Maestra, algo assim, onde treinaram guerreiros ou guerrilheiros e começaram a dominar o país. O plano era avançar do sul até a capital havaiana, ganhando apoio popular ao longo do caminho, ou seja, ganhando popularidade por onde passava. Era esse o objetivo. A tomada de Santa Clara foi um evento importante antes da conquista final em 1958. Assim, no dia 1º de janeiro de 1959, acontece de fato a Revolução Cubana. Acontece a tomada do poder dos revolucionários através de guerras e batalhas travadas contra as tropas de Fulgênio. Assim, Fulgênio Batista foge de Cuba e se exila em Portugal. Então, nesse dia, Cuba se declara um país independente, declarando-se livre de qualquer influência de outros países em sua política econômica, ou seja, Estados Unidos. Assim, Cuba começa a se aliar e receber ajuda da União Soviética, ou seja, se junta ao lado socialista da Guerra Fria. Os cubanos receberam auxílio financeiro da União Soviética até sua extinção em 1991. Estados Unidos, nada feliz ao ver Cuba e União Soviética, enxerga Cuba como uma grande ameaça à América e do capitalismo. É isso, agora fiquem com a parte da Júlia. Bom, como a Giovana finalizou essa parte da Revolução, agora eu vou falar o que aconteceu depois, após essa Revolução, né? Os norte-americanos, não satisfeitos, ali em 1961, eles tentam um ataque contra o governo do Fidel Castro, que foi o conflito da Baía dos Porcos. Enviam exilados cubanos que estavam lá nos Estados Unidos para atacar. No fim, eles são derrotados, não dá nada certo, e claramente os Estados Unidos fica bravo, né? Como assim não consegui invadir? Mas aí, é claro que eles dão o jeito deles, e com o objetivo de tentar acabar com o governo cubano, já que eles não conseguiriam invadir o país de qualquer maneira. Os Estados Unidos decretam um embargo econômico a Cuba, que foi, resumidamente, uma proibição oficial de um país exportar, importar ou participar de outras atividades econômicas com outros países, que fossem americanos, tá? Fazendo o país ser obrigado a viver somente com o que tinha lá dentro, né? O que era feito lá dentro. Então, Cuba ficou totalmente limitado com isso, né? Eles não tinham o que fazer, porque eles acabam sendo expulsos da Organização dos Estados Americanos, cortando a relação de Cuba com qualquer outro país americano. E é isso. Em 1962, dentro desse cenário pós-revolução, a inteligência norte-americana com aviões espiões sobrevoam por Cuba.
Identificam e reúnem várias fotos de bases militares soviéticas sendo construídas em Cuba e identificam também uma grande quantidade de mísseis sendo instalados no território cubano, entre eles armamento nuclear. John Kennedy, o atual presidente da época, faz uma denúncia em rede nacional dos mísseis nucleares de Cuba, de origem soviética, que estavam apontados para o território americano. A Guerra Fria, como um todo, é um período de tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos. Porém, esse ocorrido acabou gerando uma enorme tensão entre os países, sendo considerado o maior momento de tensão entre ambos e o momento que chegou mais perto de haver uma guerra direta entre União Soviética e Estados Unidos. Kennedy acaba conseguindo negociar com a União Soviética a retirada dos mísseis de Cuba, e em troca os norte-americanos retirariam os seus mísseis da Turquia. Após as 2 semanas de tensas relações entre Estados Unidos e União Soviética e Cuba, a disputa chegou ao fim. O incidente provocou a criação de uma linha de contato direto entre a Casa Branca e o Kremlin, que ficaria conhecido como telefone vermelho. Dessa maneira, a crise dos mísseis foi mais um capítulo entre os dois polos políticos mundiais, como foi a Guerra da Coreia e como seria a Guerra do Vietnã, entre outros conflitos. Humilhação. Sério? Deixa eu começar o vídeo assim. É porque eu já gravei esse vídeo 300 mil vezes. E aí, a última vez que eu falei, nossa, finalmente ficou bom, ficou do jeito que eu queria, consegui falar tudo que eu queria, eu gravei o vídeo inteiro, virado pro outro lado. Não tava aparecendo minha cara no vídeo. Ai, eu vou ter que gravar de novo. Mas tudo bem, vamos lá. Eu de novo, que agora vai dar certo, eu espero que dê certo. Eu vou deixar essa parte, tudo erro de gravação, mas eu vou deixar, que é assim mesmo, né? Improvisação aqui. Mas vamos lá. Vou falar sobre as consequências da revolução, né? Porque Cuba sofre consequências até hoje dessa revolução. Então, é bem complexa e a relação entre Cuba e Estados Unidos é muito conturbada. Então, a Revolução Cubana, ela acaba não tendo só impacto em Cuba, ela acaba tendo impacto em toda a América Latina. Por quê? Por ter um país socialista dentro do território americano, os Estados Unidos tinham muito medo dos ideais socialistas espalharem pela América Latina. Então eles tinham que ter o máximo de países do lado capitalista, obviamente. Então, uma forma, eles tentam, né, obviamente, como as meninas já falaram anteriormente aí, eles tentam invadir Cuba, tentam derrubar o Fidel, mas não conseguem. A tropa do Fidel acaba resistindo, então eles não conseguem invadir Cuba. E aí, como meio de conter o socialismo, deixar só o socialismo só lá em Cuba, eles, além de aplicarem os embargos, que eu já vou falar sobre os embargos, eles também, por aqueles planos que eles tinham, né, o Plano Marshall, a doutrina Truman, de conter o socialismo e espalhar, né, os ideais capitalistas, eles incentivam outros governos, né, de outros países aqui da América Latina a aplicarem golpes, a terem ditaduras, aplicarem ditaduras aí. Então, todos os países aqui da América Latina acabam sofrendo consequências por conta da Revolução Cubana. Então, por exemplo, o Brasil sofre aí com a ditadura. A ditadura é incentivada aqui no Brasil e ela se inicia em 1964 e acaba em 1985, que a gente está aprendendo agora. Então, outros países também sofrem com a ditadura, se eu não me engano. A Argentina, o Uruguai... A Argentina, o Uruguai são 2 países aí, por exemplo, que acabam tendo ditaduras aí, governos ditatoriais. Durante esse período aí, alguns começam antes também, mas por conta da Revolução Cubana.
Por exemplo, Cuba teve também uma ditadura incentivada pelos Estados Unidos, então eles já tinham esses planos aí para conter o socialismo. Então, outra coisa, né, como eu disse, os embargos. Os embargos econômicos persistem e existem até hoje, muitos desses embargos, né? Obviamente, depois da queda da União Soviética, né, em 1991, Cuba acabou precisando fazer alguns acordos aí com o governo americano para diminuir esses embargos, porque eles estavam sofrendo muito, né? Obviamente, eles não podiam, tinha esse bloqueio econômico, eles não podiam importar, exportar coisas. Então eles viviam ali naquele mundinho deles só e só podiam ter e trabalhar com a economia com o que era produzido no próprio território. Então eles não podiam importar de outros países, eles não podiam exportar as coisas que eles produziam lá. Então é muito difícil para Cuba ter um desenvolvimento econômico tendo esses embargos, esses bloqueios lá aplicados pelos Estados Unidos. Então, desde a queda, né, da União Soviética em 1991, então desde o final da Guerra Fria, eles tentam negociar com os Estados Unidos até os dias de hoje a diminuição desses embargos, porque eles sofrem muito. Então, sofrem muitas consequências por conta disso, né? Não tem como eles se desenvolverem. Então, desenvolverem economicamente, né? Obviamente, a gente vive num mundo capitalista, então a economia do mundo inteiro é baseada, né, no capitalismo, então é complicado para eles se desenvolverem. E aí, tanto que no governo, né, durante o governo do Barack Obama, a relação entre Cuba e os Estados Unidos dá uma melhorada. O Barack Obama derruba alguns desses embargos, mas aí já no governo seguinte, do Donald Trump, alguns desses embargos voltam. Ele revoga as coisas que o Barack Obama fez. Então é uma relação muito instável, muito inconstante. Então Cuba sofre com as consequências até os dias atuais. Então é muito complicado e persiste até hoje essas questões entre Cuba e os Estados Unidos. Então é isso, acabamos. Espero que você tenha gostado, porque foi difícil. Como eu disse, eu gravei esse vídeo 300 mil vezes, porque, enfim, não vou nem comentar. Até agora eu não acredito que eu fiz isso, mas enfim. Muito obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado. Eu que editei esse vídeo, então se não estiver bom, mil desculpas, eu não sou boa com edição. Não sou boa mesmo, mas eu vou tentar. Esse vídeo vai ficar longo, porque só a minha parte eu já vi que eu gravei um vídeo de 10 minutos, eu não sei com quantos minutos tá esse vídeo, então eu sei que tá longo, e eu tô enrolando ainda mais aqui, então eu vou tentar ir rápido, mas muito obrigada por ter assistido o vídeo, eu espero que tenha gostado. Bom, me fala em sala, por favor, se ficou bom, e é isso. Muito obrigada por ter assistido. Último trabalho, tô muito triste, mas ao mesmo tempo muito grata por tudo. E muito obrigada, inclusive, Rafa. Mas é isso. Um beijo e espero que tenha gostado de verdade. Nesse vídeo eu vou dar o meu recadinho pra você, Rafinha, após gravar esse trabalho. Saiba que muito obrigada por todos os conteúdos que nos ensinou. Você é incrível, um professor incrível, matérias incríveis. Tudo em você me inspira, Rafa. Todos os apoios que você me deu antes e depois das provas, por todos os conselhos, pelas brincadeiras, pelas conversas. Enfim, Rafa, saiba que eu aprendi muito mais com você do que com qualquer outro professor de história. Eu sei que é polêmica eu estar falando isso aqui, mas acredite, em todos os meus anos, quando estudei a matéria história, nunca aprendi tanto como aprendi com você. É isso, Rafinha. Um beijão grande. Bom, eu conversei com as meninas pra gente fazer essa parte especial, então eu espero muito que você goste.
porque vamos lá, vamos aos fatos aqui. Você foi o melhor professor que a gente teve esse ano. Sem comparações, não tem comparação, Rafa, não tem comparação. E você com certeza foi um dos melhores professores que eu já tive na vida. Disse isso, mas eu vou dizer mais uma vez, eu te admiro muito. E pode ter certeza que eu vou te levar pra minha vida, porque vou sempre lembrar você como uma pessoa muito especial, vou lembrar de você, vou guardar você com muito carinho. E pode ter certeza que se der tudo certo, daqui uns anos, de eu conseguir seguir os meus sonhos, seguir a minha vontade, você teve uma participação nisso, que eu já te falei, mas eu quero muito seguir um caminho, eu quero muito seguir o caminho que eu quero seguir, mas tem umas dificuldades, tem pessoas que me colocam pra baixo, tem pessoas que não me incentivam, não me apoiam, mas eu vou tentar, independente de qualquer coisa, porque é o que eu quero fazer. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas eu vou tentar. E muito obrigada por sempre fazer a gente acreditar em nós mesmos e que a gente é capaz, porque a gente é, e a gente vai conseguir, sim, eu espero. Então, muito obrigada mesmo. O ano acabou, infelizmente, vou sentir muita falta do que vem, muita falta mesmo. As aulas de história nunca mais serão as mesmas do ano que vem, nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma mesmo, porque com esse negócio do novo ensino médio tá tudo uma bagunça, mas nunca mais vai ser a mesma de verdade. Vou sentir muita falta das suas explicações e das suas aulas, porque de verdade elas são muito boas e eu amo. Como eu disse, me ajudou muito esse ano inteiro. As aulas de história, estudar os conteúdos de história foi um grande escape pra mim. E pode ter certeza que o simples fato de ter aula de história naquele dia me motivou a ir pra escola, me motivou a estar lá, porque realmente não foi fácil por um período ir pra escola esse ano. Mas as aulas de história sempre me incentivavam. Eu falava, não, hoje vai ter aula de história, eu tenho que estar lá, eu tenho que assistir. E pode ter certeza que muitos dias eu tava lá só por causa da sua aula. Então, muito obrigada de verdade, Rafa. Muito grata. Só sou muito grata mesmo a tudo que aconteceu esse ano. E quero te desejar todo o sucesso do mundo. E muita sorte e muitas coisas boas pra sua vida. Que ano que vem seja um ano tão incrível quanto eu acho que esse talvez tenha sido. Não sei se foi, mas eu espero que sim. Espero que esse ano tenha sido maravilhoso. Espero que você tenha aproveitado muito. E que ano que vem você siga com o que você gosta de fazer. Que eu sei que é difícil, não é fácil, mas você é maravilhoso e acho que independente de onde você estiver, as pessoas vão gostar de ti, as pessoas vão gostar do seu trabalho, porque você é incrível. Então, muito obrigada de verdade. Um grande beijo, um grande abraço. Muito triste estar me despedindo aqui, mas eu espero que a gente possa se reencontrar aí daqui uns anos, talvez. Claro que você vai estar vendo esse vídeo com certeza antes de acabar o ano, literalmente, mas enfim, ficar registrado aqui. Beijo, Rafa. Oi, Rafa. Olha, se vai ser o último trabalho do ano e eu tô aqui refletindo como isso passou muito rápido, sabe? Não queria que tivesse passado tão rápido assim. E foi
passou ainda mais rápido por conta dos feriados, né? Teve muito feriado ao longo do ano, aí principalmente aqui no final, que foi um pouquinho triste pra mim. E olha, você foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida. Eu vou ser bem sincera, assim, um dos professores que eu mais consegui, sabe, às vezes bater um papo assim normal, sem, sabe, você se sentir pressionado e coisas assim. Eu aprendi muito nas suas aulas, assim. Foi uma coisa que eu realmente gostei muito, apesar de às vezes não parecer, porque eu sempre fico com aquela cara séria às vezes, sabe? Mas assim, eu sempre gostei de todas as suas aulas, todos os conteúdos, de estar ali aprendendo. E eu não sei se eu vou continuar no Cefam, então não sei se isso vai ser realmente uma despedida. Também não sei se você vai continuar trabalhando no Cefam, mas é basicamente isso, assim. E aí, professor, tudo bem? Que é o digo, Souza. Isso aqui pra falar, né? Como tá todo mundo fazendo essa mensagem, eu vou fazer a minha também. Falando que pra agradecer, esse ano foi muito bom, eu aprendi muita coisa de história, coisas que eu não aprendia nos anos passados, você conseguiu explicar com uma facilidade. E isso é complicado porque pra eu aprender coisas às vezes demora muito, dependendo de história ainda, como tem muitos temas, tanto se você for até avaliar a parte do Getúlio Vargas, que foi o momento que eu mais aprendi sobre esse cara, foi porque o senhor explicou bem, você fez aqueles textos lá, durante a prova você entregou aquele texto para me ajudar. Tanto na prova também você me ajudou também a ter calma nas provas, porque como você viu na última prova nas fascismo, eu tava praticamente desesperado, e você ficou lá, com calma, respira, pensa bem na resposta. Porque eu tava nervoso, porque eu já tinha acabado a aula, né, praticamente. E é isso, tô aqui pra agradecer bastante. Como eu falei, foi um ano muito bom. Foi muito legal as suas aulas. Você fez eu achar um lado bom em história, que eu não gostava bastante, porque a maioria dos professores só passavam um texto pra gente copiar e ficava por aí mesmo. E é isso, professor. Valeu por esse ano. Espero que eu encontre outros professores parecidos com você mais pra frente em outras matérias, eu espero. Pra assim eu conseguir aprender várias matérias fácil. É isso, obrigado mais uma vez e tchau. Até a próxima.